Pessoal, como que você pode então, já que você entendeu aí quais são as funções necessárias dentro da rotina, que é fazer a manutenção de padrões e fazer a melhoria de padrões, e hoje a nossa aula foi específica em relação à manutenção dos padrões, ou seja, está executando o ciclo SDCA, como que você faz então para incorporar essa nova rotina ao seu dia a dia? Então a sugestão que eu te dou é usar um modelinho desse que eu chamo aqui de carta de trabalho padronizado do gestor, né? Seja ele líder, supervisor ou gerente. Então é uma cartinha de trabalho padronizado em que você tem, na verdade é um formulário que você tem aqui as divisões de horário de meia e meia hora, você tem os dias da semana e aqui você tem a função, pode ser líder, supervisor, gerente, o nome da pessoa que executa aquela função, quais são os meses em que ele, qual é o mês que ele vai estar com esse tipo de abordagem, ele pode mudar para um outro mês. E aí as atividades dele, né? Então você pode, por exemplo, colocar em fonte preta aqui atividades mais rotineiras, uma fonte vermelha atividades de melhoria, fonte azul atividades de manutenção dos padrões. Então existem aí alguns passos que você pode fazer, né? Eu vou te dar algumas dicas para que você preencha essa carta de trabalho padrão do supervisor, do líder, do gerente. Então vamos dar um exemplo aí. Então o primeiro passo, pessoal, para usar essa carta é você, independente de incluir novas rotinas, você listar a sua rotina que já é conhecida. Então você já tem basicamente a sua rotina, a hora que você chega, o que você faz no turno, depois de um tempinho, meia hora, 2 horas que você já distribuiu a função, né? Já distribuiu as atividades, que é uma rotina, o que você faz, né? As reuniões que você tem com a equipe naqueles horários, aqueles momentos que algumas vezes você coleta dados para você levar para uma reunião. Então, assim, qual que é a sua rotina existente? Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar aqui nesses espaços de horário de meia e meia hora, e se você precisar mais de meia hora, você repete, você vai colocar a tua rotina que já é conhecida. O segundo passo é você encaixar as atividades de manutenção de padrões operacionais. Então, você precisa começar aí a rodar o seu SDCA, então essa atividade de fazer a manutenção dos padrões, de você auditar as operações críticas, você vai começar a colocar em horários que sobraram depois que você listou a sua rotina. Então é o segundo passo, né? O terceiro passo é agora encaixar as atividades de melhoria dos padrões. Embora a gente não tenha abordado basicamente melhoria hoje, você também, depois que você encaixou as atividades de manutenção, que é o alicerce, né, que é o fundamento importante, aí sim você vai começar a encaixar aquelas atividades de melhoria aonde você precisa melhorar, em qual métrica que você precisa melhorar. Então esse é o terceiro passo. O quarto passo, pessoal, é alocar tempos de meia e meia hora por atividade. Então eu não recomendo você, para cada atividade nova de manutenção dos padrões ou para cada atividade nova de melhoria, você inicialmente aloque mais que meia hora. Você pode fazer isso se você quiser. Só que como é tudo novo para você, você está desenvolvendo uma nova rotina. Se você colocar rotinas muito pesadas em relação a novas atividades, você vai ter dificuldade em cumprir. Então começa pequenininho. Hoje eu vou trabalhar meia horinha em relação à manutenção. Hoje eu não vou trabalhar na melhoria. Melhoria eu vou trabalhar amanhã. Amanhã eu faço mais uma de manutenção e uma de melhoria. Então você vai encaixando aí em períodos de meia e meia hora. O quinto passo é sempre manter algumas lacunas vazias, né? Alguns espaços aí vazios de pelo menos meia hora entre uma atividade e outra, né? E eu vou te explicar por que é essa dica. A gente precisa ter algumas lacunas, alguns tempos vazios entre uma atividade e outra para que a gente possa bombear aí ainda de vez em quando. Como eu estou ainda melhorando os fundamentos, como estou melhorando o meu alicerce,
é normal que eu ainda tenha incêndios. E isso vai acontecer e eu vou ter que atuar, que são tarefas urgentes, né? A gente não gostaria, mas são tarefas urgentes. Então, se eu deixo aí umas lacunas de meia hora entre uma atividade e outra e acontece um imprevisto, eu consigo encaixar aquela atividade nessas lacunas, né? Então, não vai me prejudicar tanto. O sexto passo, pessoal, é compartilhar com o gerente imediato essa carta de trabalho padrão, né? Por quê? Porque principalmente como você deixou alguns espaços de meia e uma hora entre uma atividade e outra que você planejou, se ele tiver que falar com você, ele deve te chamar naquele horário vago. Então você fala com ele, chefe, olha, eu fiz a minha carta de trabalho padrão e aqui eu dividi a minha rotina. Então tem atividades que eu vou fazer manutenção de padrões, tem atividades que eu vou fazer melhoria, tem atividades que são de rotina, que eu tenho que coletar algum dado, que eu tenho que fazer uma preparação, que eu tenho que distribuir algumas ordens de serviço para a equipe. Então eu me planejei e deixei alguns horários vazios aí para que, se você tiver que falar comigo, você me chame nesse horário. Então ele tem uma cópia e sempre que possível, né, não vai ser sempre, né, ele pode te chamar. E aí mensalmente você pode ir mudando ou semanalmente você pode ir mudando, né? É uma dica que eu dou para você. E faço um desafio para você que eu costumo fazer com os nossos supervisores, né? Aqueles que trabalham planejando a sua rotina. A gente sempre fala que o grande objetivo é cumprir 70% daquela rotina planejada durante a semana, né? Então 100% realmente é muito, muito trabalhoso, mas por volta de 70% você cumprir aquilo que você planejou é uma missão, né? É uma necessidade. Eu sempre falo para eles o seguinte, que quando eles não cumprem pelo menos 70%, R$ 2 no cofrinho para uma instituição de caridade. Se ele consegue cumprir, R$ 2 por semana para o cofrinho do filho dele. Então é uma maneira de persuadi-lo, né? Uma maneira de provocá-lo. E eu sempre falo que vai ter muita instituição de caridade com um sorriso até aí a orelha, porque muitas vezes cumprir esses padrões são muito desafiadores, mas fazem toda a diferença, pessoal. Fazem toda a diferença, eu posso garantir isso para você. Então aqui está aí 6 dicas que você pode estar praticando para que você inclua as rotinas que eu acabei de explicar, que são correlatas para a tua função, de uma forma de carta de trabalho padronizada. Então, eu sugiro que você comece a fazer isso, encaixando essas funções, né, naquelas operações que causam bastante impacto no resultado do setor. Então, você vai ter impacto aí, possivelmente, em algumas operações na produção, principalmente aquelas operações num gráfico de Pareto que causam mais scrap, mais retrabalho. Então, é nessa operação que você precisa realmente auditar, em cima daquela operação que muitas vezes tem uma despesa operacional maior, então você tem que auditar aqueles padrões que podem impactar num resultado negativo se você descuidar. Então são nessas operações que você tem que iniciar o processo de ciclo SDCA.